do Senhor Jesus Cristo, o único Salvador de todos os recifenses, declaro aberta a 29ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o primeiro e o segundo secretário para tomarem assento à mesa e convido o segundo secretário para a leitura da ata da reunião anterior. Vereador Almir Fernando. Ata da 28ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 22 de abril de 2019, presidência do excelentíssimo senhor vereador Chico Kiko, aos 22 dias do mês de abril do ano 2019, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista. Nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Chico Kiko, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Gilberto Alves e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo no legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de resolução 17 de 2019, de autoria da Comissão Executiva. Projeto de resolução 18, de autoria do vereador André Regis, ofício número 1, 2019, do Gabinete do Prefeito, Secretaria do Governo. Requerimento, ofício 007-2019, do Gabinete do Prefeito. Requerimento 1913 a 1924-2019, da autoria da vereadora Ana Lúcia. Requerimento de número 1986 e 1987-2019, de autoria do vereador Chico Kiko. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora ocupa a tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, relatou sobre o terrível ataque terrorista sobre os cristãos de Sri Lanka no último domingo. A próxima oradora ocupa a tribuna, a vereadora Michele Collins, informou que esteve na Inglaterra na semana passada para representar a Câmara Municipal do Recife em um seminário sobre direitos humanos e liberdade religiosa na Universidade de Oxford. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Ivan Moraes, informou que a Folha de São Paulo foi em busca de estudos e notas técnicas que justificam a proposta da emenda constitucional que muda a Previdência. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Fred Ferreira, celebrou o ano da criação da área de proteção ao ciclista de competição, localizada na Via Mangue. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse chamada regimental, uma oportunidade que for registrada a presença dos senhores vereadores. Havendo no legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 1908-2019, de autoria do vereador Jair Masfora, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1928-2019, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 962, de 2019, de autoria do vereador Romerinho Jatobá, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 1899-2019, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1876-2019, de autoria do vereador Augusto Carreras, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1889-2019, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1936, de 2019, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 1915, de 2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1922, de 2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1931, de 2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. O senhor presidente solicitou que as matérias de 3/5 fossem votadas em bloco. Em seguida, fez consulta ao plenário. Não havendo questionamento, foi concedido o seu pedido. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Rinaldo Júnior, que parabenizou o Esporte Clube do Recife pelo seu 42º título. Discussão única 3/5 dos pareceres, 158, 2019 e 135, 2019, das comissões. Todos os projetos 3/5 tiveram a sua votação prejudicada, ficando para votar na sessão plenária de hoje, trancando a pauta. Não havendo matéria ao prolongamento da ordem do dia,
Senhor presidente, passou ao grande expediente, o vereador com a tribuna, vereador Ricardo Cruz, veio falar sobre a barbárie que aconteceu ontem, após o crash, Náutico Esporte, informou que um torcedor do esporte, seu cachorro, foram atacados por torcedores do Náutico com uma colher de pau. Repudiou essa situação e pediu policiamento ostensivo em dias de jogo. A próxima oradora com a tribuna, vereadora Gorete Queiroz, acompanhou atentamente o discurso do vereador Ricardo Cruz e falou da sua preocupação acerca do assunto. Foi apartelhado pelo vereador Ivan Moraes, que parabenizou a sensibilidade da vereadora e informou que o ideal seria que a prefeitura encaminhasse os animais em situações de rua para que serem cuidados em locais adequados. Não mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, em uma reunião ordinária, no local do costume, horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada, foi assinada por quem direito. Senhor presidente, lida ata. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de Decreto Legislativo de número 18/2019, de autoria da professora Ana Lúcia. Projeto de Decreto Legislativo número 19/2019, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Projeto de Lei Ordinária número 86/2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de Lei Ordinária número 87/2019, de autoria do vereador Herto Luna. Projeto de Lei Ordinária número 88/2019, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Projeto de Lei Ordinária de número 89/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Projeto de Lei Ordinária de número 90/2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de Lei número 21/2019, de autoria do vereador Augusto Carreras. Lido o expediente do dia, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. Convido a primeira vereadora inscrita, a vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem 5 minutos. Presidente, pela ordem. Pois não, Excelência. Gostaria de registrar a presença das crianças do projeto social Mulheres Proativas do bairro de Boa Viagem, no qual vieram conhecer a Câmara Municipal do Recife. Que bom. Quero, em nome de todos os vereadores e vereadoras, saudar a presença de todos vocês. Sejam bem-vindos, vereador. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes, em especial as crianças que nos visitam hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui na Casa do Povo, a Casa José Mariano, que é a casa de todos vocês. Parabéns por vocês estarem aqui conhecendo esse trabalho tão importante para a nossa cidade. Gostaria de trazer à tribuna dessa casa o nosso posicionamento relacionado a um concurso que está sendo promovido pelo governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria da Mulher. E colocar aqui o nosso posicionamento relacionado à defesa de todas as mulheres. As mulheres precisam, cada dia, ser valorizadas, serem respeitadas, serem amadas e ter o seu papel na sociedade garantindo todos os direitos das mulheres. Porém, nós não podemos fazer distinção das mulheres relacionada à questão de opção sexual, nem relacionada à questão de ser magra ou gorda, ou feia ou bonita. Todas as mulheres são importantes, todas as mulheres são inteligentes e todas as mulheres merecem ter oportunidade. Então, a Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco abriu um concurso de fotografia para as mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. E eu penso que mulher é mulher de qualquer forma. Nós nascemos mulher quando crianças, quando meninas, somos mulheres e algumas mulheres se entendem com uma opção sexual diferente das outras pessoas e elas têm toda a liberdade, todo o direito de ter a sua identidade da forma que quiser, de se entender da forma que quer e que deseja. Porém, quando nós vemos recursos públicos que venham a financiar e recurso público que venha a motivar um segmento específico de mulher,
a gente fica até preocupada com essa segregação. Porque se mulher, ela é mulher em qualquer tempo, ela se entende. Então, não precisaria de ter um concurso específico de fotografia para esse segmento, e sim para as mulheres. E independente dela ser lésbica, ou transexual, ou bissexual, ela poderia estar concorrendo, participando como profissional. Porque o que vai ganhar nesse concurso, eu creio, tecnicamente, que são as melhores fotos de mulheres. Então, independente da sua identidade sexual, elas vão ganhar pela sua competência, pelo seu trabalho. Então, eu gostaria de deixar aqui o nosso alerta, né, à Secretaria, a criação desse edital que está lançado, que está na página da Secretaria da Mulher, e deixar aqui esse nosso posicionamento, porque aconteceu um fato em Recife, onde as mulheres, elas estavam sendo atendidas naquela semana, as mulheres que eram no Hospital da Mulher, aconteceu esse fato, e elas estavam sendo atendidas porque eram lésbicas. Então, teve mulheres que, a necessidade de ser atendida, elas começaram a se identificar assim, para poder simplesmente ter um atendimento. Então, isso é muito sério, nós precisamos entender que mulher, ela precisa ser valorizada, não pelo que ela é na sua opção sexual, mas pelo que ela é como ser humano, como profissional, como pessoa. Então, eu quero deixar aqui essa alerta para que esse concurso ele possa ser revisto pelo governo do Estado de Pernambuco e pela Secretaria da Mulher. Já recebi diversas cobranças de pessoas que estão insatisfeitas com esse concurso de fotografia que está sendo promovido pela Secretaria da Mulher, que é específico para beneficiar mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. E hoje em dia tem um alfabeto inteiro, né, de letrinhas. Cada dia surge uma letrinha diferente. A gente não sabe mais nem a que recorrer. De repente, enquanto eu estou falando aqui, já está surgindo mais uma letrinha, né, da forma que as mulheres se entendem. Então, quando você fala mulher, você engloba todas as mulheres, independente da sua identidade de gênero, da sua opção sexual. E nós precisamos valorizar as mulheres pelo que elas são, pelo seu profissionalismo, pelo seu trabalho e não pela sua opção sexual. Então, eu quero deixar aqui o nosso registro relacionado a esse tema. Muito obrigada, boa tarde, é o que eu tinha a dizer. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, excelência. Eu gostaria que essa casa fizesse, requerendo um minuto de silêncio em memória da morte do ex-deputado Fernando Coelho, acontecido hoje de manhã, aos 86 anos. Acho que é importante que essa casa homenageie a memória do ex-deputado Fernando Coelho com um minuto de silêncio. Sem dúvida, excelência, defiro o pedido de Vossa Excelência e, ao término do pequeno expediente, faremos esse minuto de silêncio. Convido o próximo vereador Almir Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa tarde. Boa tarde a todos presentes aqui na sessão plenária. Saudar o conselheiro tutelar Lucas, lá do Ibura, da RPA6. E um cordial boa tarde ao vereador Aderaldo Pinto. O pedido do vereador Edel Gabirada. Vereador Rinaldo Júnior, hoje eu, pela manhã, em comissão, com várias lideranças do Corpo de Euclides, Linha do Tiro, Alto Zé Bonifácio, Jordão Alto, fomos recebidos pelo presidente do Grande Recife Consórcio Transporte. E nós estivemos lá para fazer algumas reivindicações, algumas que a gente já tinha repercutido aqui desta tribuna, como a questão dos fiscais. E o presidente, mencionar o nome do presidente, Erivaldo Coutinho, recentemente foi empossado lá no Grande Recife Consórcio Transporte e nos recebeu. E nós encaminhamos várias demandas, inclusive algumas que eu já disse aqui, que já foi repercutido nessa tribuna, como a questão dos fiscais nos terminais de ônibus da empresa Caxangá, que infelizmente continua. A gente já fez já repercutiu aqui, já tivemos essa repercussão através da imprensa. O Grande Recife Consórcio disse que ia fiscalizar, mas infelizmente não tem sido respeitado. E eles mesmos lá mencionaram essa situação, de que inclusive, já multaram a empresa e continua do mesmo jeito. Inclusive, eu fui vítima por 2 vezes da greve que houve aqui, na greve não, quando teve aquela greve dos caminhoneiros e nós não tínhamos combustível, eu tive que
Vim à Câmara através do transporte coletivo do ônibus e passei horas e horas esperando o ônibus porque os motoristas não estavam respeitando o horário de saída dos ônibus. Recentemente também fiz a mesma coisa, houve necessidade de vir aqui à Câmara através do ônibus coletivo e nem tinha fiscal, o motorista também não tinha chegado para trabalhar. Então, as pessoas foram prejudicadas por mais de meia hora para ter que esperar o outro ônibus sair. Então, não há fiscalização, a gente reiterou isso e o presidente prometeu que vai tomar providências radicais com relação à empresa Caxangá. Já botou e tudo, mas infelizmente aí não deu jeito. Com relação à linha do tiro, vereador Hélio da Guabiraba, que o senhor conhece, que tinha um terminal na Rua Aureal de Holanda, foi para o Córrego de Euclides, lá estava dando um grande engarrafamento, nós, junto com o próprio secretário de Mobilidade e Controle Urbano da nossa cidade, João Braga, tivemos com ele e mostramos a necessidade do retorno dessa linha, voltar para a linha do tiro, para a Avenida Aureal de Holanda, lá no Campo do Café. Dessa vez, com o terminal, né, em frente ao campo, sem estar na avenida. E a promessa de que o ônibus iria voltar para a Rua Aureal de Holanda, mas iria continuar fazendo o percurso, indo até o circular do Córrego de Euclides. Infelizmente, também, na gestão passada da Grande Recife, esse pedido, esse ganho que a comunidade teve, ele não foi respeitado e o ônibus não está indo lá para o Córrego de Euclides. Pedimos também ao presidente que pudesse nos ajudar com relação a essa questão. E a outra questão com relação à Zona Norte é a linha Bomba do Emetério, que há mais de 30 anos faz o circular no Córrego de Euclides, também, lá perto do Badinel ali, que o senhor, Vossa Excelência, conhece muito bem. Então, também não estava sendo respeitado, as pessoas estavam sendo prejudicadas, principalmente as pessoas com deficiência. Então, a gente pediu mais uma vez que a Grande Recife, consórcio de transporte, pudesse fiscalizar tudo isso com a empresa Caxangá. A gente achava que com a empresa São Paulo, que estava operando e que a gente estava pedindo para que ela pudesse sair, saiu. Mas, infelizmente, a empresa Caxangá chegou no nosso bairro, na Zona Norte, e continuou fazendo pior. Está fazendo pior do que a empresa São Paulo, que estava já em falência. A empresa Caxangá chegou, a gente achava que tinha um ganho, infelizmente perdemos. E também fizemos solicitação com relação a ser criada a linha Terminal Integrado Xambá a Macaxeira, que é uma reivindicação antiga também da comunidade da Zona Norte, para fazer essa integração entre os dois terminais integrados, de Xambá e o da Macaxeira. Há uma dificuldade muito grande porque não cabe mais ônibus lá dentro do terminal, né? Porque o terminal do Macaxeira tem acesso para vários terminais. Infelizmente, não tem condições. E, por último, fizemos também uma reivindicação à Grande Recife Consórcio de Transporte para reformar o terminal lá do Jordão Alto. E aí o presidente disse que ia fazer um esforço grande para poder essa reforma acontecer lá no Jordão Alto, como também a criação da linha Jordão Boa Viagem, que Jordão Baixo tem e Jordão Alto não tem. Também há dificuldade para a criação de linhas, mas a gente fez essa reivindicação através de comissão e esperamos que todas essas reivindicações com relação ao transporte coletivo da nossa cidade, principalmente da Zona Norte e Sul, ela possa ser atendida. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, excelência. Convido o vereador Rinaldo Júnior. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhora vereadora Ana Lúcia. Boa tarde a todas as crianças do projeto Mulheres Proativa. Venham sempre aqui à casa de vocês. Hoje eu subo essa tribuna, que já estava até com saudade dela, para pedir o apoio de vocês sobre um tema que sofri demais vendo os desafios e o sofrimento dos trabalhadores terceirizados aqui da cidade do Recife. Existe um problema seríssimo, que eu sei que vocês já sabem que isso acontece. Muitas das vezes, Ivan Moraes, as empresas terceirizadas, quando perdem seu contrato, elas simplesmente abandonam o trabalhador. E muitas vezes, Maguari, esses trabalhadores não têm a quem recorrer para receber as verbas rescisórias, saúde e fundo de garantia, multa do seguro-desemprego. E muitas das vezes
eu tive a oportunidade de estar na frente de luta junto com esses trabalhadores. Chegou a hora desse parlamento fazer alguma coisa para evitar essa bandidagem que os maus empresários, e aqui eu quero negritar, como meu amigo Ivan Moraes fala, os maus empresários, porque existem empresários corretos que provisionam todo o ano e provisionam caso percam seus contratos. Então, eu dei entrada, já está tramitando nessa casa, de um projeto de lei de nossa autoria, o PL 90, que cria uma lei anticalote. O que é isso, senhores? Essa lei vai garantir que, através de uma conta vinculante, esse recurso provisionado já na licitação seja depositado nesta conta e seja bloqueada para movimento. Tendo somente movimento, professor André Regis, caso se precise de uma rescisão, de um saque de fundo de garantia. E assim, a gente vai salvaguardar o direito do trabalhador. E eu sei que nesse exato momento, alguns contratos da prefeitura estão por encerrar. E algumas empresas não conseguiram renovar seus contratos. Infelizmente, esse pequeno trabalhador, que ganha um salário em média de R$1.000, vai ficar muitas vezes na mão dos maus empresários. Vai ficar sem receber sua verba rescisória. Por isso, a gente cria essa lei. Eu espero contar com o apoio dos senhores, espero contar com o apoio dessa casa. Já vou pedir a dispensa de prazo desse projeto, para que a gente aprove o quanto antes, para que esses trabalhadores não sofram. Esses trabalhadores hoje, terceirizados da cidade do Recife, na sua maioria, trabalha com medo de uma demissão, porque sabe que só recebe na justiça, e às vezes em muitas parcelas e por muito tempo. Por isso, subi essa tribuna para pedir o apoio de vocês a aprovar o projeto de lei de número 90/2019, que eu tenho certeza que vamos aprovar e dar esse presente a todos os trabalhadores da cidade do Recife, em especial os terceirizados. Vamos à luta e conto com todos os senhores. Obrigado, Senhor Excelência. presidente, Pois não, Excelência. peço a Vossa Excelência para um minuto de silêncio para o senhor Mário Gouveia, dono de Águas Finas, que foi assassinado hoje pela madrugada. Mário Gouveia, dono da área de lazer de Águas Finas, foi assassinado em sua residência na madrugada de hoje. Mário Gouveia, 89 anos. Eu defiro o pedido de Vossa Excelência e ao final do pequeno expediente faremos esse minuto de silêncio. Convido o vereador Ricardo Cruz. Vereador Ricardo Cruz. Vereador Renato Antunes. Declinou. Vereador João da Costa. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, a Câmara de Vereadores, Lucas lá de Três Carneiro, grande abraço, Lucas, e a todos os que estão nos assistindo pela internet. Hoje eu venho aqui à tribuna para fazer 3 registros, senhor presidente. Além do pedido de um minuto de silêncio, queria aqui registrar mais uma vez a memória do ex-deputado federal Fernando Coelho, ex-presidente da OAB aqui em Pernambuco, advogado, escritor, e que presidiu com muito brilho a Comissão Estadual da Memória e da Verdade contra as violações dos direitos humanos durante a ditadura militar. Grande democrata e lutou, muitos anos contra a ditadura, defendeu o Estado de Direito, a democracia e honrou a política aqui em Pernambuco. Queria deixar aqui o meu registro pela sua contribuição às lutas pela democracia aqui no nosso Estado. O segundo registro é que hoje, às 17 horas, queria mais uma vez lembrar aqui aos membros da Comissão de Meio Ambiente, nós iremos realizar nossa primeira reunião para organizar a pauta de trabalho desse período que a gente vai iniciar
os trabalhos da Comissão do Meio Ambiente. Então, na sala das comissões, às 17 horas, a reunião da Comissão de Meio Ambiente. E amanhã estarei participando, representando aqui a Câmara de Vereadores, no seminário de mudanças climáticas e energias renováveis, promovida pelo governo do Estado e pelo governo da China, que será realizado no auditório do Banco Central, aqui no Recife. E, por último, senhor presidente, registrar aqui a necessidade, não sei se o vereador Rinaldo Júnior está aqui, o sindicalista, mas nós aprovamos na última audiência pública que fizemos sobre o projeto de reforma da Previdência, de rearticular a frente parlamentar em defesa de uma Previdência que garanta o direito dos trabalhadores e dos mais pobres. Então, acho que está na hora, hoje começa a votação na Comissão de Legislação e Justiça, de Constituição e Justiça, da Câmara Federal. O vereador Ivan Moraes, ontem falou do pedido de sigilo do governo Bolsonaro para os estudos que embasaram as propostas de reforma da Previdência. Hoje a gente teve notícia que quinta-feira esses estudos serão revelados. Eles são fundamentais e não pode ter votação na Comissão de Constituição e Justiça sem o acesso público a esses estudos que embasaram a proposta do governo para a reforma da Previdência. Então, nós vamos entrar num período em que, depois da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto vai para a comissão especial que vai analisar a proposta de reforma da Previdência. Então, é a hora, agora da gente mobilizar e fazer essa discussão mais ampla, porque já é de conhecimento de muita gente o teor da proposta de reforma da Previdência que o governo Bolsonaro enviou. E é fundamental a mobilização da sociedade, que já garantiu alguns recuos do governo com relação ao benefício de prestação continuada e aposentadoria rural, que nós esperamos que ela se já materialize na reunião de hoje com a retirada dessas propostas, que foi fruto da mobilização da sociedade, mas tem outras questões, principalmente a proposta de capitalização, que precisa ser bastante discutida pela sociedade, e alguns outros pontos em que o argumento de combater privilégio não se justifica quando a maioria dos trabalhadores e dos mais pobres vão ficar sem o direito a uma previdência pública e uma velhice com dignidade. Então, a gente vai procurar os companheiros, vereadores aqui da cidade do Recife, para a gente rearticular a frente parlamentar em defesa de uma previdência pública que garanta o direito das pessoas mais idosas. É isso, senhor presidente. Obrigado, excelência. Convido o vereador Fred Ferreira. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, meus colegas aqui presentes na Casa do Povo. Boa tarde, presidente, a todos que estão na mesa. Boa tarde, jornalistas aqui presentes hoje nessa casa. Hoje, infelizmente, eu não queria estar subindo aqui nessa tribuna, meu amigo vereador André Regis, para falar de um assunto que a gente está sendo muito provocado. Infelizmente, esse atual governo colocou um edital para que, a partir de determinadas pessoas da sociedade, se fala tanto em discriminação e de não querer preferenciar tal segmento ou tal pessoas. Pasme, meus amigos vereadores, colocou um edital para que as mulheres especiais, lésbicas, bissexuais, travesti e transexuais e mulheres venham participar desse
curso de fotografia. Como é que o governo do Estado, meu amigo Maguari, está com tanto problema de habitação, pobreza nas ruas, nas nossas comunidades, como você sabe, vereador, que anda e conhece a realidade, estão preocupados de fazer um curso fotográfico voltado para as mulheres especiais, as transexuais, as bissexuais, são importantes como qualquer pessoa da sociedade é importante. Essa aqui, infelizmente, a gente não pode estar aqui separando. Se fosse algo que viesse beneficiar o segmento evangélico, aí sim, as pessoas queriam se levantar, meu amigo Cheira, que é um vereador cristão, queria se levantar contra nós, dizendo que estava privilegiando o povo evangélico, mas vem colocar um edital para colocar especificamente, especial, mulheres especiais, transexuais, vereador André Regis. Infelizmente, esse atual governo não defende a família pernambucana. E já foi comprovado o que aconteceu nos 2 festivais de inverno que teve em Garanhuns. Aquele cantor falando de Jesus, falando que Jesus era um travesti, é um absurdo. E o governo não tomou nenhuma atitude. E agora vem com essa, depois de 2 anos querer colocar. E a opinião pública, como o prefeito Isaías Regis da época, foi contra e disse que não tinha nenhuma peça. Fora o cantor, ainda teve a peça, que o nome da peça foi O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Se a gente tivesse aqui, como uma certa vez, uma vereadora que se diz cristã, que é cristã, falou aqui de Exu, não sei, de um Deus desse, foi a maior novela que teve no outro dia nos jornais. E aquele caso daquele cantor, vereador Renato Antunes, não deu em nada. E como é que agora o governo do Estado quer separar, segmentar essas pessoas, como se diz, especial, para fazer esse curso? Infelizmente, vereador Maguari, esse atual governo, ele faz isso aqui, ó, para a família pernambucana. Das costas. Infelizmente, temos aqui sendo provocado pelas pessoas, sendo aqui provocado pelas pessoas que nos procuram no nosso gabinete, e temos que vir aqui colocar o nosso posicionamento. Boa tarde. Convido o vereador Ivan Moraes, o último vereador inscrito. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa, todas as pessoas que nos assistem presencialmente nas galerias, aqueles e aquelas que nos acompanham a partir da internet. Fiquei muito tentado a comentar algumas das falas que me antecederam, né? Primeiro, para contribuir com a fala do companheiro vereador João da Costa, dizer que estamos juntos, né? De fato, instauramos uma frente parlamentar contra a reforma da Previdência no governo Temer. Agora o projeto é outro, acho que é muito bem-vinda a sugestão de a gente reinstaurar essa comissão. Já contava com o nosso mandato, contava com o mandato da vereadora Maria Reis, que lhe antecedeu, o vereador Jairo Brito, o vereador Antônio Luiz Neto. Então, seria importante que a gente se reunisse mais uma vez, o vereador Rinaldo, né, e a gente relançasse essa frente contra esta reforma específica que vem sendo proposta pelo governo Bolsonaro. Às escuras, com todas essas críticas que Vossa Excelência fez. Também fiquei muito tentado a debater o conceito de família, né? A família, qualquer grupo que se une por laços afetivos e que desenvolve, através de sua relação, uma parceria doméstica, uma parceria na criação de filhos, se decidirem ter filhos ou não. A família sem filhos, a família que tem 2 homens, a família que tem 3 mulheres, há todo tipo de família, e a gente não pode fechar os olhos para essa diversidade que existe na nossa sociedade, quer a gente queira, quer a gente não queira. Não podemos também misturar o que é identidade de gênero com o que é orientação sexual, com o que é religiosidade. A pessoa pode ser uma pessoa transexual cristã, pode ser uma pessoa bissexual do candomblé. A religiosidade não tem absolutamente nada a ver
com orientação religiosa, ou com orientação sexual, ou com identidade de gênero. São coisas absolutamente diferentes. E uma outra coisa que é importante sempre a gente trazer para a tribuna é a necessidade que nós temos do que se chama de políticas afirmativas. É quando a gente escolhe um segmento da sociedade para que seja público de um determinado edital ou de uma determinada política específica, porque aquele público, historicamente, tem sido impedido de participar da vida social, a gente está fazendo com que, aos poucos, esses grupos possam ter os mesmos direitos dos outros grupos. Não tem absolutamente nada de preconceituoso quando você coloca as vítimas do preconceito diário como sujeitos específicos ou de um edital, ou de uma política específica, ou de um curso específico. Mas, enfim, comi metade do meu tempo com esses comentários, mas vim à tribuna, vereador Rinaldo, porque estávamos na partida que deu a vitória do Campeonato Pernambucano ao Esporte, e ontem eu não tinha tido ainda acesso ao vídeo que circulou aí pelas redes sociais, em que mostra torcedores do esporte comemorando o seu título dentro da Ilha do Retiro, ali nas gerais do placar, enquanto a Polícia Militar achou-se no direito de determinar o fim daquela comemoração através de espancamento por cacetetes. E aí a gente achava, vereadores, que isso teria sido uma ação isolada de alguns policiais mal intencionados, e aí me surpreendeu muito, Vossas Excelências, quando vi hoje a resposta oficial da Polícia Militar, que disse que aqueles policiais estavam agindo para impedir que os torcedores cantassem o hino que teria sido identificado como a música de uma torcida. E aí eu fui parar para ouvir o que os torcedores estavam dizendo. Estavam, de fato, cantando uma música que, por mim, não seria nunca mais cantada nos estádios do Recife, Vossas Excelências. Uma música homofóbica, uma música que chama os torcedores do Náutico de Barbies, é um termo que a gente já deveria ter esquecido, um termo homofóbico, um termo que achincalha uma torcida que também é digna, que é a torcida do Náutico. Mas essa tida infração nem é ilegal, nem se ilegal fosse, objeto de necessidade de espancamento. Acho que não existe nas linhas jurídicas brasileiras, não existe no Código Penal, não existe no Estatuto do Torcedor, não existe no regulamento do Campeonato Pernambucano, não existe em nenhuma diretriz jurídica ou legal a pena de espancamento por cacetete. Caso esses torcedores estivessem descumprindo alguma lei, deveriam ser apreendidos, deveriam ser ouvidos, e caso essa lei que eles tivessem infringido permitisse a prisão, eles deveriam ser presos. Mas nem é ilegal, embora seja de muito mau gosto, embora seja perverso, você utilizar de homofobia para comemorar um título de um time de futebol. A atitude da Polícia Militar, que estava a trabalho, não estava para torcer, nem estava para brincar, aqueles policiais específicos que estiveram envolvidos nesse episódio de espancamento, talvez porque o time deles não tivesse vencido, talvez porque não gostassem de estar trabalhando naquele domingo de Páscoa, é muito reprovável. A Polícia Militar, e aí saúdo a instituição, precisa ser respeitada, a Polícia Militar precisa cada vez mais ser valorizada, precisa servir a população, mas em momento algum ela pode ser utilizada direta ou indiretamente para promover a violência. O objetivo da Polícia Militar é rigorosamente o contrário, é prevenir a violência e garantir os direitos humanos. Muito obrigado. Excelência, nesse momento encerro o pequeno expediente. A pedido dos vereadores João da Costa e Maguari, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que de pé façamos um minuto de silêncio em memória do ex-deputado Fernando Coelho e do empresário Mário Gouveia, todos falecidos hoje.
Nesse momento, deferindo o pedido do vereador Rinaldo Júnior, consulto os líderes aqui presentes pela dispensa dos prazos do projeto de lei número 90. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a consulta aos senhores vereadores. Pelo PSB, Amir Carvalho. Pelo PP, Aline Mariano. Pelo PSC, Renato Antunes. Pelo PRTB, Samuel Salazar. Pelo PSDB, André Regis. Pelo PRTB, Hélio Guabiraba. Pelo Patriota, Benjamin da Saúde. Pelo PRB, Ana Lúcia. Pelo PT, João da Costa. Pelo PROS, Almir Fernando. Aliás, pelo PROS, Romerinho Jatobá. Pelo PC do B, Almir Fernando. PPS, Ricardo Cruz. PSD, Gilberto Alves. Pelo PSOL, Ivan Moraes. Pelo PSDC, Marco de Bria. Pelo PTB, Antônio Luiz Neto. Pelo PSL, Rogério de Luca. Pelo PTC, Heriberto Rafael. E pelo Solidariedade, Rodrigo Coutinho. Dispensados os prazos pela unanimidade dos presentes. Nesse momento, solicito a Vossa Excelência que faça a verificação das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. No painel, senhor presidente, 24 vereadores presentes, 9 ausentes e 6 justificados, excelência. Obrigado, excelência. Nesse momento, passo ao prolongamento do expediente. Senhores vereadores, todos os projetos de decreto legislativo estão em fase de votação. Colocar todos em bloco. Solicito a Vossas Excelências que coloquem os seus votos no painel. Cadê
Mamãe vadiou, papai gostou. Mamãe vadiou. Na terra de menudo? Oi? Ah, alinhar ali o nome dela ali já. Trava demais aqui, mas quando a imprensa vai dar assim, os vereadores não querem trabalhar. Eles não vão pontuar, vão procurar saber quem não sei. Não é verdade? É ou não é? Aí a menina trabalha na minha casa vai dizer, mas seu Rinaldo, você não vai trabalhar não, né? 8. Tá bem demais, pai. Bem. E aí cabe Rinaldinho. A gente parceiro? Saiu. Amara aí. Já voltou já. Falta só um agora. Falta um. Na luta agora por dois, deixa eu falar. Vai. Falta um. Na luta vai por dois. Essa pauta, meu. Mas seu Vida falou que ele estava sofrendo, ele estava sofrendo, mas foi motivo de agradecer a Deus, deixar ele sofrer tanto. 42 anos de idade, muito bom. 24. Vamos.
Encerrada a votação, solicito ao vereador Chico Kiko que anuncie o resultado. 25 vereadores votaram sim, nenhum não e nenhuma abstenção, senhor presidente. Aprovados. Não, aqui é. Aí. Discussão única do projeto, discussão única do requerimento 1942 e o 1943/2019, de autoria do vereador Eduardo Xera. Coloque em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1946 e o 1947/2019, todos de autoria do vereador Carlos Gueiros. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1959, como 1961/2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Encerrado o prolongamento do expediente, passa a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única do requerimento 1939/2019, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1940, 1941, como também o 1958 e 1972/2019, de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1944 e o 1945/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1948, 1949, 1950, 1951, o 1952, 1953 e o 1954/2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1955/2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1956 e 1957/2019, de autoria do vereador Wilton Brito. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1960, 1962, o 1963, 1964, 1965 e o 1966/2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1967, 1968 e o 1969/2019, de autoria do vereador Marco de Bria. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1970 e o 1971/2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1973 e o 1974/2019, de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2040/2019, de autoria do vereador Aerto Luna. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 307/2018 e o 721/2017 das Comissões de Legislação, Justiça e Direito Humano e de Cidadania,
ambos opinando pela aprovação do projeto de lei 193/2017, de autoria da vereadora Michele Colli. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 514/2018 e o 180/2014 e também o 18/2019 da Comissão de Legislação e Justiça, Direitos Humanos e de Cidadania e Finanças e Orçamento, ambos opinando pela aprovação do projeto de lei 10/2018, de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia. Nesse momento, passo ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Vereador Ricardo Cruz. Vereador Renato Antunes. Vossa Excelência... perdão, Vossa Excelência. Perdão, Excelência. Vossa Excelência tem 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Renato, o próximo é Vossa Excelência. Boa tarde, meu presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores presentes nessa sessão plenária, a todos que estão na galeria, nas nossas galerias, e o pessoal da imprensa. Essa tarde venho falar um pouco sobre a atuação do CIP-Cães, que é a Companhia Independente de Policiamento com Cães, da Polícia Militar. Teve aqui agora há pouco o vereador Ivan Moraes, que ainda repercutiu um pouco sobre o campeonato pernambucano, né? A questão da violência no campeonato pernambucano. E o CIP-Cães, ele tem atuado, né? É um grupamento de cães da Polícia Militar, e ele tem atuado justamente para coibir esse tipo de situações, vereador Ivan Moraes. Então, eu queria ler aqui um pouco sobre uma retrospectiva da história aqui do CIP-Cães e também falar do que o CIP-Cães faz, a sua função. O CIP-Cães é a companhia, como já falei, Companhia Independente de Policiamento com Cães. Ela foi criada em 2 de fevereiro de 1962 e, posteriormente, através de uma portaria do Comando Geral da PM, a portaria 1111, de 5 de novembro de 1997, desmembrou-se do Batalhão de Choque, constituindo-se na Companhia Independente de Policiamento com Cães. Interessante, né? Você vê a importância desse grupamento, dessa companhia, né? Desse grupo, que foi tão importante que ela desmembrou-se, né? Do Comando Geral e passou a ser constituído uma própria companhia, a Companhia Independente de Policiamento com Cães, sendo a primeira do Brasil no gênero, entre todas as polícias militares. A referência, né, o estado de Pernambuco aí saindo na frente. Tem como atribuição específica o policiamento ostensivo em ações de choque no combate ao terrorismo e narcotráfico. Principais atuações: eventos esportivos, como o Campeonato Pernambucano de Futebol, fazendo um trabalho preventivo contra o crime. Revistas prisionais, em busca de drogas, armas, munições, etc., nas unidades prisionais do Estado de Pernambuco. Revista e coletivos, trabalho preventivo contra roubos e furtos, com a finalidade de garantir a maior segurança para os usuários do transporte público. Captura de criminosos em locais de difícil acesso ou pouca visibilidade. Utiliza-se o CIP-Cães para identificar a localização dos criminosos. Combate ao terrorismo. Os cães fazem varreduras em locais específicos, principalmente quando há autoridade visitando o estádio ou suspeita de explosivos, de bombas e etc. O CIP-Cães dá suporte operacional a outras demais unidades da Polícia Militar de Pernambuco. O BP Choque, o CIP-Moto, o ROCAM, o BPRP, Rádio Patrulha, o BPRV, Polícia Rodoviária, e o BPTran, Polícia de Trânsito. O CIP-Cães também dá suporte ao Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, quando solicitado para fazer varreduras em automóveis, furto de roubos, em busca de armamento e drogas. Então, é muito importante a gente frisar
e valorizar o que a gente tem no nosso estado, essa companhia que ela é formada por policiais, e entre os policiais tem um policial cão. Exatamente. Os cães são tratados lá como policiais. Estive lá também, eu estive no Cipicães agora há pouco, há um mês e pouco atrás, que a gente está fazendo uma parceria com o Cipicães, no evento que a gente está fazendo, que é o evento Animal Alegria. Esse evento vai ser lá no Parque Dona Lindu, no próximo dia 27 e 28 desse mês, de abril, e vai ser um evento onde vai estar não só o Cipicães, mas outras organizações que trabalham com animais, fazendo ali as suas apresentações. Inclusive, nesse dia, nós vamos prestar uma homenagem ao Cipicães, por todos os relevantes trabalhos prestados à sociedade pernambucana. E quando eu estive lá no Cipicães, eu conversando com um comandante, é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, um homem que, além de ser um profissional de extrema competência, ele é uma pessoa que a gente vê que ele gosta muito de animais, ele ama os animais. Então, é o comandante Major Castelo Branco. Ele me mostrou lá todo o treinamento dos animais, me mostrou os alojamentos onde os animais ficam, e conversando com ele, ele informou, né, que os animais são tratados como policiais mesmo, e chega o tempo de ir para a reserva, os animais são doados, é um trabalho bem consciente, não é um trabalho feito de forma aleatória, é um trabalho feito com muita responsabilidade, muito amor e muita dedicação por aqueles homens que compõem a Companhia Independente de Policiamento com Cães, Cipicães. Então, estou hoje subindo essa tribuna para parabenizar, inclusive vi agora há pouco um vídeo, né, do trabalho da Cipicães durante o término do campeonato pernambucano, que foi um trabalho exemplar. Então, isso a gente quer deixar aqui e dizer, né, aquela coisa muito importante, a interação do homem com o animal pelo bem comum, pelo bem da sociedade. Isso aqui é uma coisa que a gente nunca vai deixar de frisar. Para mim, isso é muito importante. E hoje, subo essa tribuna para além de parabenizar os Cipicães, de convidar todos aqui presentes nessa reunião para estarem no próximo sábado e domingo, dia 27 e 28 de abril, lá no Parque Dona Lindu, a partir das 9 horas da manhã, o evento Animal Alegria. Muito obrigado e Deus abençoe. Obrigado, Excelência. Agora sim, vereador Renato Antunes. Vossa Excelência tem 15 minutos. Agora. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, antes de entrar no tema, eu queria aqui ressaltar a presença do nosso amigo vereador Eurico Freire, ex-vereador desta casa, seja bem-vindo. E também registro a presença do nosso amigo professor Tiago, que hoje acompanha essa sessão conosco, é professor de concurso público. Seja bem-vindo, Tiago. Essa é a Casa do Povo, é aqui que nós deliberamos matéria tão importante para a nossa cidade. Vereador André Regis, eu queria de forma objetiva repercutir um problema que é fruto de denúncias, vereadora Ana Lúcia, que nós temos recebido. Vossa Excelência faz um trabalho nas escolas chamado Raio-X nas escolas, onde verifica as questões de infraestrutura da rede. Nós temos andado nas escolas, vereador André Regis, e até comentava com a imprensa, que é um trabalho que complementa o de Vossa Excelência, porque a gente trabalha a questão da gestão nas escolas. E a gente recebeu uma denúncia sobre o problema das aulas e atividades, que é algo que é previsto em lei. As crianças elas têm o direito a 200 dias letivo de aula nas escolas, mas isso não está sendo respeitado. Nós só recebemos denúncia aqui na Escola Municipal Fernando Santa Cruz, na Escola Municipal do R5, e pasmem, por mais de 50% da nossa rede, as crianças estão sendo liberadas um dia na semana. São 5 dias de aula, só estão frequentando 4 dias de aula. Por quê? Porque a gestão municipal, a Secretaria de Educação, a Prefeitura do Recife não está garantindo aos professores algo que é lei, que é a aula-atividade dos professores. Para quem não sabe o que é aula-atividade, eu vou traduzir de uma forma bem simples. Quem é professor aqui, e aqui eu tenho o professor Tiago, a professora Ana Lúcia, que eu vou dar o à parte logo mais, o professor ele tem a obrigação de dar sua aula, ministrar sua aula, mas ele tem a obrigação de preparar a aula, de corrigir prova, de planejar, e muitas vezes ele não tem tempo, vereador André Regis. Vossa Excelência que é professor sabe o que é isso, é levar material para casa, é tempo de qualidade com a família, é tempo de qualidade para si mesmo, mas professor, além de todo o estresse do dia a dia na sala de aula, de um salário que não é condizente com a realidade, porque Recife não paga o piso, além dos problemas de infraestrutura que atravessa na escola, quando chega não tem o tempo que a lei lhe garante de preparar suas aulas. E o que é que acontece?
fica naquele dilema, ou se respeita o direito do professor, ou se respeita o direito do aluno. Mas nessa equação está sobrando para os nossos alunos, porque as crianças estão sendo liberadas para ir para casa, está sendo desrespeitado a garantia que as crianças têm que ter 200 dias de aula no ano letivo, porque o professor tem que preparar a sua aula. E aí tem um problema, porque muitas dessas escolas era garantido esse direito através dos contratos temporários, mas muitas das escolas não receberam esses contratos, esses professores contratados de forma temporária. E o que acontece? As crianças estão sendo liberadas. E em muitas dessas escolas, os professores também não estão tendo o seu direito constitucional garantido. E aí fica essa confusão hoje, vereadora Aline Mariano. As crianças não têm a sua aula respeitada, porque a escola do futuro, que a prefeitura mostra na propaganda institucional, é a escola que Vossa Excelência mostra, vereador André Regi. Uma escola que não tem a climatização adequada, é a escola que a merenda não chega em quantidade suficiente e na quantidade desejada e com a qualidade péssima, mas também é a escola do futuro que não garante o aluno mínimo, que são 200 dias de aula no ano letivo. E eu me pergunto, que escola do futuro é essa? E eu queria lançar, não esse desafio, mas mostrar esta realidade, para que a Secretaria de Educação dê uma resposta, porque são mais de 50% das nossas escolas na rede que estão passando por esses problemas. Mas o maior problema, vereador João da Costa, não é simplesmente isso, é que as crianças estão voltando para casa. Então ela vai estudar na segunda, na terça, na quarta-feira é o dia da aula atividade do professor. E aí o professor tem que preparar a sua aula, é direito por lei, e aí o que é que faz com as crianças? Deixa na escola? Não, libera para casa. Aí volta para ter aula na quinta e sexta. Aí na outra semana faz o rodízio. Pasmem, mais de 50% das escolas no Recife estão funcionando dessa maneira. E a gente não pode ouvir isso, vereador Ayrton Luna. Nós que visitamos escolas, a gente não pode ver essa realidade e fechar os olhos. E está espalhado no Recife propagandas dizendo a escola do futuro. E eu não sei que escola do futuro é essa. Uma escola que não é climatizada, uma escola que não é adaptada para ser escola, é um prédio mal estruturado para receber criança, como se criança fosse qualquer coisa, que não dá uma merenda de qualidade, que não garante a aula atividade do professor e que ainda não garante à criança o direito que ela tem. É dever do Estado e da família garantir a educação. E não simplesmente alegar que não tem professor contratado e libera a criança. Então, queria denunciar essa situação nas escolas municipais, dizer que a prefeitura tem que tomar uma posição. Existem aí cargos, vereadora, Vossa Excelência que é professora, existem cargos vagos de professor. O Recife precisa fazer um novo concurso para professor. Não pode simplesmente agora colocar as nossas crianças, os gestores, Vossa Excelência foi gestora de escola, sabe, tem que sair da gestão da escola para assumir a sala de aula, porque o professor está na aula atividade. E quando o gestor não pode assumir 2, 3 turmas, faz o que com as crianças? Crianças de 5, 6 anos, deixa com quem? Sozinho na sala de aula, porque nem o estagiário pode ficar com criança. Aí, para não acontecer isso, o professor, o gestor, penso eu, no bom senso, tem que liberar a criança. Porque eu, na situação dele, faria a mesma coisa. Eu não posso assumir a responsabilidade que não é minha. Cabe à Secretaria de Educação, cabe à Prefeitura do Recife, garantir profissional suficiente na sala de aula para que o professor tenha o seu direito. Existe uma lei municipal, senhores, que nós aprovamos aqui no ano de 2014, Lei Municipal 18.033 de 2014, que trata o quê? 1/3 da jornada do trabalho dos professores para a aula atividade. E isso não está sendo respeitado na Prefeitura do Recife, nas escolas municipais do Recife. Vereador, são em todas as escolas? Não. Tem escola que eu já falei aqui, são verdadeiras ilhas da fantasia. É a escola do primeiro mundo, essa é a escola da propaganda. Tem muita escola sim, é verdade, mas não representa sequer 20% da rede. As demais são escola que está sem merenda, que está com sabão amarelo, que está sem aula atividade de professor, que está com criança sendo devolvida, porque a Prefeitura do Recife diz que é a escola do futuro, olhando para o futuro, mas esquece do presente. Então eu queria pedir aqui providências da Secretaria de Educação, que se pronuncie, e não deixe a gente no silêncio não, porque a gente vem aqui e fala que a merenda está ruim e ninguém vem dizer o contraponto, professora. A gente vem dizer que contrata temporário, que não sei para onde, ninguém vem dizer o contraponto. O vereador Reinaldo aqui acusou de prédios fantasma, ninguém vem dizer o contraponto. E eu espero que haja um contraponto para isso. Existe uma lei municipal sendo desrespeitada, os professores estão sendo desrespeitados porque não têm o direito de ter sua aula atividade, e o pior, os alunos estão sendo violentados no seu direito de assistir aula. E vai repor como essas aulas? No sábado?
no domingo, em julho, em dezembro. Então, eu queria providências da Secretaria de Educação. Eu acho que isso aqui não é um pedido do meu mandato, é um pedido de pais e mães, vereadora, que estão vendo seus filhos voltando para casa porque não tem professor. E aí a gente pede uma solução, uma resposta clara da Secretaria de Educação. Mas eu queria ouvir a vereadora Ana Lúcia, que pode falar com muita propriedade, porque é professora da rede, mas também foi gestora e hoje é vereadora e comigo tem andado às escolas da cidade e tem verificado que isso é uma realidade não de tribuna, isso é uma realidade que nós vemos em loco e é uma realidade que precisa ser resolvida. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia. Vereador Renato Antunes, primeiro eu quero parabenizá-lo pela fala e trazer algumas contribuições com relação a essa temática. Realmente é muito grave. Inclusive, a lei do cumprimento do texto de aula-atividade, ela é uma lei federal. Ela está lá no Plano Nacional de Educação, com metas para serem cumpridas. E o Conselho Nacional de Educação baixou uma resolução de dizer que as prefeituras, os municípios, se organizariam, não é, com o decorrer do tempo. O vereador João da Costa, que foi prefeito, sabe disso. Essa orientação saiu para que os municípios se organizassem e se desse, de fato, até, no máximo, em 2018, o cumprimento total, em sua totalidade, de 30%, 33%, aliás, do total da carga horária de um professor que fosse para que ele planejasse e fizesse suas aulas. E não é folga, porque, como bem disse Vossa Excelência, ele vai preparar o material, ele vai se capacitar. A rede oferece a formação, e, em outro momento ele está na escola lá, planejando, mas isso não está acontecendo. E eu vou usar mais do que Vossa Excelência, não é só orçamento de 50%, 60%, quase 90%. Todas as escolas que nós visitamos semana passada, todas elas careciam de 2 ou 3 professores, pelo menos, da seleção simplificada para cumprir a atividade. E onde é que eles estavam? Outra denúncia. Assumindo regência de sala de aula. Sabe por quê? Porque está faltando professor. Em torno de 600 profissionais, neste momento, precisam ser contratados via concurso para assumirem essas salas de aulas, que deveriam estar sendo assumidas por professores de carreira. Mas quem está lá lotado é um professor CTD, que não deveria estar, porque ele tem que estar cumprindo licença, ele tem que estar em aulas temporárias, é um contrato para isso, essa casa aprovou esse contrato, mas não é para ele estar lotado, é para ele estar em aula-atividade, é para ele estar numa licença médica, a vereadora Aline Mariana, a Vossa Excelência sabe disso, já foi líder do governo, e é para ele estar cumprindo também a licença-prêmio do servidor. O professor, nesse momento, da Rede Municipal de Ensino, está sem ter esse direito garantido. Quando chega lá na ponta, é negado, porque não tem substituto para ele, porque aquele substituto que deveria estar lá em sala de aula, para que ele pudesse se ausentar, está cumprindo regência. Então, são denúncias graves. 200 dias letivos na rede municipal também não estão sendo cumpridos. O Ministério Público está fazendo um levantamento, e sabe como é que essas aulas são repostas, senhoras e senhores? Em janeiro, no momento de férias do estudante. Aí coloca esse professor contrato temporário, que não tem direito às férias em janeiro, outra denúncia, e vai dar aquelas aulas que estão faltando. Aí o estudante, sabe o que ele faz? Ele passa o ano e entra o outro ano sem ter direito sequer de ter o descanso merecido. Essa é a situação da rede municipal de ensino. As visitas continuarão, Vossa Excelência sabe disso, mas o grave mesmo é que a gente não tem resposta. Isso já acontece desde o ano retrasado, os professores estão adiando, mas quando aqueles dizem assim, eu vou ter a minha atividade, é avisado um dia antes que a família não traga aquele estudante. Um dia na semana, a turma fica em casa. Estão acontecendo isso em 90% da rede municipal de ensino do Recife. Muito obrigada. Obrigado, vereadora, por sua contribuição. É bom ouvir isso de uma professora, inclusive a Aline Mariano, que já foi gestora e conhece a realidade. Eu fui aqui, um pouco até otimista no meu cálculo, falando que era 50%. Mas são 90% da rede que funciona dessa maneira hoje. Isso é grave, isso precisa ser resolvido. E o que mais me incomoda é porque a prefeitura continua insistindo, dizendo que é a escola do futuro. O secretário alegando que as nossas escolas são de primeiro mundo, vereador André Regis. Vou conceder a parte porque eu quero ouvir Vossa Excelência. Mas, infelizmente, essa é a realidade de escolas de primeiro mundo. São escolas que não atendem direitos básicos. Mas eu queria ouvir o vereador André Regis. Vereador Renato Antunes, eu fico contente de saber que temos tantos vereadores agora nessa cruzada por uma educação pública de qualidade na cidade do Recife. O caso é de tragédia. A nossa escola, ela não é capaz de educar uma criança.
O que Vossa Excelência aponta, e de todas as mazelas que a gente registra todos os dias, vereador Eurico Freire, são causas que levam, no 9º ano do ensino fundamental, de cada 100 crianças da rede, apenas 14, presidente, conseguem fazer uma provinha básica de matemática. Apenas 25 são capazes de ter o conhecimento adequado na língua portuguesa. O que é que a gente está fazendo? Vossa Excelência colocou aí evidências de um sistema falido, fracassado, mas que é muito caro. Quase R$1 bilhão. Ou seja, não é falta de dinheiro. Eu pergunto a Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que precisamos de novos concursos, presidente. Talvez não. Quantos professores estão de licença nesse momento? É preciso que haja um censo. É preciso trazer os professores para a sala de aula. É preciso redefinir a rede com as informações claras, coisas que não são fornecidas. Quando eu subia aí essa tribuna e fazia reclamação, no início da gestão passada, do Geraldo Júlio, tudo era a herança maldita do ex-prefeito João da Costa. Tudo. A herança do PT de João da Costa. E agora? 6 anos já se passaram, IDEB após IDEB, e o Recife continua o fracasso na educação, que é violador dos direitos fundamentais dessas crianças que têm o direito de ir para a sala de aula e aprender. Isso que está sendo feito não é humano, é desumano, é violador de direitos humanos, e o prefeito da cidade do Recife e o secretário deveriam responder por isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador André Regis, por sua contribuição. Incorporo vossa parte. Infelizmente, então, obrigado a denunciar esse jeitinho, esse engembrado, como diz aí na linguagem popular, que é feito hoje nas nossas escolas. São denúncias graves que precisam de resposta, vereador Eurico Freire. A gente precisa que o prefeito se posicione, que a Secretaria de Educação se posicione. O vereador André Regis bem falou, nós aprovamos o orçamento aqui, é R$1 bilhão, então é muito dinheiro. Quando a gente se fala que, de fato, precisa-se ou não de concurso, precisamos avaliar, mas é verdade que a vereadora Ana Lúcia colocou. Existe hoje professores, contrato temporário, assumindo regência, que não pode, tem que ser professor concursado. Atividade fim a gente não pode estar terceirizando, não pode estar contratando simplesmente seleção pública, tem que ter professor. Agora tem que saber realmente onde é que estão os professores também. Tem muito professor cedido à prefeitura A, a B, a C, e muitas vezes sessões que a gente sabe que são arranjos políticos. Então são situações diversas, que é um discurso que leva a outro. Mas eu queria focar nessa pauta. Crianças, 90% das escolas da nossa rede, e eu queria que a imprensa nos ajudasse a divulgar isso, 90% das crianças de nossas redes estão sendo devolvidas para casa uma vez por semana, porque a prefeitura não respeita os 200 dias de ano letivo de nossas crianças. E como bem falou Vossa Excelência, isso é um descaso. Isso é uma violação a um direito fundamental, que é dever do Estado e da família garantir a educação. Obrigado, senhor presidente, a todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a cidade do Recife. Obrigado, excelência. Convido a última vereadora inscrita no grande expediente, a vereadora Aline Mariano. Quem é esse aqui? Não é Ana Lúcia, não. É a Ana Lúcia. Vereadora Ana Lúcia, Vossa Excelência tem 15 minutos. Presidente, é uma questão de ordem. Eu estou com audiência agora com o secretário às 5 horas. Queria pedir a Vossa Excelência para me retirar. Pois não, Excelência. Obrigada. O pedido de Vossa Excelência. Desculpe, vereador. Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, boa tarde ao pessoal que está nas galerias, pessoal da imprensa. Senhor presidente, a pauta que me traz à tribuna essa tarde, eu vou só complementar um pouco da nossa fala lá com relação à questão da ausência de professores. O último concurso foi feito na gestão do então prefeito João da Costa, onde foram chamados 3.600 profissionais. Posso afirmar, eu tenho estudo em mãos, essa rede não tem professores, não tem alguns casos, mas não tem tantos, fora da rede, cedido em algum caso.
em outro departamento. Com relação aos professores que estão nas gerências, esses precisam estar ocupando aquelas funções. E, em grande parte, são profissionais que já estão em dias de aposentar. Também tem um número grande de professores se aposentando. E é por isso que a gente precisa, no mínimo, de 500 a 600 professores novos na rede municipal de ensino, concurso esse que vem sendo adiado desde 2016. Mas a gestão ainda não se pronunciou com relação a empresa que vai fazer o certame, não disse ainda como é que vai ser, e o fato é que a gente vê claramente dentro das escolas a ausência de professores. Quem vai visitar as escolas vê professor contratado, que a gente faz questão de perguntar, professor de seleção simplificada, regente de sala de aula, e isso não pode, isso não deveria estar acontecendo. Bom, mas o que me traz à tribuna nesta tarde, senhor presidente, é algumas notícias, mas aí é importante trazer aqui, porque eu gostaria de contar com os senhores vereadores para um projeto nosso que tramita nessa casa, que versa sobre a questão da avaliação psicológica em estudantes da rede municipal de ensino. E por que isso é importante? A gente vem observando o crescimento absurdo de jovens, de adolescentes, crianças, vereador Renato Antunes, que sofrem dentro das escolas, padecem, não é, de um mal que a gente pensa que não existe, que é depressão. Depressão, distanciamento, tristeza. Às vezes ele revela de outra forma isso. E aquele estudante está ali precisando de um olhar. E o professor que está em sala de aula, ele tem, além das suas, vamos dizer, das suas coisas a fazer em sala de aula, que tem esse olhar. E às vezes passa despercebido, vereador Jário Brito, porque a nossa formação é de professor. E no último dia 21, uma jovem, apenas de 17 anos, Yasmin Gabriele, que trabalhou inclusive no programa Raul Gil, cometeu suicídio. Uma jovem alegre, cheia de vida, que inclusive a mãe falou que não percebia a mãe dela, inclusive ela perdeu a mãe, na verdade, né, algum tempo antes, e aí ela desencadeou um processo de depressão, mas a família não percebia que podia culminar com o suicídio dessa jovem. E tem acontecido isso na rede municipal de ensino, essa tristeza, esse desencanto de algumas crianças por problemas sociais, ou porque sofre algum tipo de violência, e a gente não consegue alcançar isso enquanto professor, e quando ele está depressivo, ele se isola, mas quando também ele demonstra de uma outra forma a depressão, manifestando comportamentos violentos. Então, tem crescido muito na rede municipal de ensino episódios de violência, isolado. A gente não consegue trazer números porque, às vezes, não são divulgados. Tivemos um caso no Oswaldo Lima em que um estudante levou uma faca peixeira para furar a outra colega. E quase que terminaria em tragédia se não tivéssemos sido tão rápidos lá enquanto profissionais e tivesse aparteado a briga. Em outros estabelecimentos de ensino, a gente fica sabendo também de brigas, de episódios de guerra entre eles, de confusões que acontecem dentro de sala de aula e que, quando desencadeia numa briga, ela pode ter consequências muito graves. E esse alunado nosso, que já é oriundo de comunidades, de classes populares, ele traz uma vida social conturbada, bem complicada. E para a gente, professor, lidar com esse universo nem sempre é tão fácil. Por isso que nós trouxemos a essa casa um projeto de lei que versa sobre a avaliação psicológica desses estudantes. Como é que vai ser feito isso? Em parceria. A Secretaria de Educação busca, junto com a Secretaria de Saúde, e no início de cada ano letivo, a nossa proposta é essa, que se faça essa avaliação psicológica para que o profissional da educação, como eu, vereador Renato Antunes, e como outros professores que estão lá em sala de aula, saibam como anda o emocional dessa criança. E é claro que isso vai ter ganhos qualitativos e significativos, não só para a aprendizagem, claro, como também para a convivência social. Hoje a gente perde muito tempo em sala de aula tentando amenizar os conflitos, tentando amenizar as guerras entre eles. Não é tão simples desenvolver o fazer pedagógico. A gente precisa antes ter todo um controle de disciplina, às vezes apartear discussões, e tudo isso a gente pode ter como contribuição à questão das avaliações psicológicas. Claro que isso é apenas mais um elemento que vem a somar.
E quando a gente vai ter esse elemento, o profissional da educação vai poder contar com essa avaliação psicológica. Vai poder ter lá, na pasta do estudante, uma referência e poder ajudar esse menino, essa menina, e encaminhar esses pais para que eles possam ter atendimento em uma unidade de saúde. A gente considera isso, nesse momento, de muita importância, também tendo em vista os episódios que têm acontecido em escolas públicas, em outros estados, graves, inclusive, onde os ataques, não é, acontecem e que culminam com verdadeiras tragédias. Não adianta só a gente colocar os nossos olhares para os jornais quando acontecem as tragédias e focar no quantitativo de vítimas que as famílias têm e perdem abruptamente. Nós precisamos trabalhar antes que esses episódios venham a eclodir. Mas eu escuto com atenção o vereador Renato Antunes. Vereadora Ana Lúcia, eu não quero dizer que eu tenho bola de cristal, não, longe de mim. Mas eu já estou aqui fazendo uma previsão futura. E vai estar gravada aí, Vossa Excelência depois consulte. Seu projeto vai passar por unanimidade nesta casa. Porque os vereadores têm responsabilidade e entendem que o projeto é bom. O projeto é relevante para a cidade. Mas, infelizmente, a Prefeitura vai alegar, de forma errônea, no meu ponto de vista, que o projeto ele é inconstitucional, porque invade competência, porque gera custo, porque tudo gera custo. Porque até para imprimir papel e colocar uma placa é custo. Vai dizer que gera custo e, por isso, a Câmara não tem competência. Vai dizer que a atitude da vereadora é louvável, mas não vai fazer nada. Porque, infelizmente, essa é uma prática. Porque a educação só ela é discutida ou antes da eleição, porque não sei se isso dá voto ou não, mas parece que é bonito falar que a gente vai defender educação, saúde e segurança. Todo mundo fala a mesma coisa. Mas, na prática, um projeto dessa magnitude, um projeto que, inclusive, poderia ser referência para as outras cidades, porque a gente sabe o que a gente aprova aqui reverbera na região metropolitana, reverbera nas demais cidades do município, do estado, mas não vai ser, porque vai alegar que é invasão de competência. Mas esquece que a rede, existem profissionais que podem fazer essa avaliação. Nós temos médicos, nós temos psicólogos, claro, nas atividades fins, fazendo trabalho de acompanhamento da saúde da família, mas são esses profissionais que a Prefeitura, não é no jeitinho não, de uma forma legal, constitucional, pode-se fazer, vereador Eduardo Marques, um planejamento para se fazer uma avaliação anual. Isso é muito importante para que Recife, infelizmente, não vá para os noticiários, como que aconteceu agora há pouco. De situações diversas, nossas crianças vêm carregado muitas vezes, vereador, com essa carga que a vereadora falou, que é verdade, que a gente não pode ignorar que o objetivo de levar a criança para a escola é para educar, mas não pode esquecer o contexto social que muitas das nossas crianças vivem. Muitas vezes, famílias desajustadas, vereador Eurico Freire, pais e mães ausentes, crianças envolvidas com tráfico. Aí se fala de violência, mas violência se combate não só com repressão, não. Violência vai na causa. E aí você pode se antecipar a um problema desse. E o que é uma avaliação psicológica? É tão somente você identificar algo numa criança e você poder tratar de uma forma que você se antecipa. Porque a gente prefere gastar remediando o problema do que se antecipando. Então, eu temo, vereadora, que o vosso projeto, como eu falei, seja aprovado de forma unânime aqui, inclusive com parecer de mérito e constitucionalidade, porque eu estou na Comissão de Constituição e no meu entendimento jurídico, que é raso, mas eu acho que é suficiente para dizer que não existe nenhum problema de ilegalidade, mas eu temo que a Prefeitura use desse artifício, como tem usado muito, que é a política, né, do veto sem pé e sem cabeça, dizendo que a ideia é boa, mas que não cabe à Câmara legislar, como se a gente aqui só pudesse aprovar nome de rua e decreto legislativo. Parabéns por essa visão de uma professora. Isso é bom quando vem de alguém que tem causa, que tem conhecimento de causa, vereador Eduardo Marques, que entende o que é isso. E a gente espera que a Prefeitura tenha a humildade de reconhecer o trabalho desta casa. Ou seja, nós também podemos cooperar para a educação de qualidade. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereador Renato Antunes. De fato, o senhor traz algo real. Quem é vereador nessa casa, senhor presidente, sabe a política de vetos que a gente vem sofrendo. Mas eu não vou desanimar, não, vereadora Gorete. Vou não, nem vou desistir. Sabe por quê? Porque a gente está aqui para dar resposta à sociedade, não é para a gestão, não. Que se faça uma reflexão, que o prefeito dessa cidade se debruce, olhe para este projeto com muito carinho, não deixe apenas o jurídico dizer que não pode. Como tem dito em alguns outros momentos que não pode isso, que não pode aquilo, mas pode botar professor de CTD em sala de aula para reger como se fosse professor concursado. Pode deixar o menino sem aula, pode deixar o professor não cumprir a atividade. Então, pode também descumprir leis,
mas quando vem o cumprimento de uma lei dessa, que baliza, que traz para nós uma reflexão. Não adianta a gente se sensibilizar, colocar lá no Facebook, no Instagram, bacana, luto, 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 luto. Só. Ser solidário ao sentimento, à dor do outro, é responsabilidade de todo ser humano. Ora, se eu não me sensibilizo com a dor do outro, que ser humano eu sou? Mas quando eu vejo que alguém está propondo que se vá lá no início, vereador Eurico Freire, pelo qual eu tenho muito apreço, e se diz assim, olha, a gente vai voltar ter um olhar para essa criança que chega na escola, cheia de problemas, vereador, como o senhor bem colocou, e às vezes independe de classe social. Ele tem os subterfúgios, as fugas deles. E não é fácil lidar com isso. A gente sabe, a prática do bullying, do cyberbullying, é bem real. Inclusive, nosso mandato está propondo uma audiência pública. A nossa próxima audiência pública é sobre essa temática. Porque as redes sociais parecem que é terra sem lei. E ali reina as acusações, reina os impalpérios, os distratos, os maltratos, e às vezes a criança está lá acuada, a família nem sabe, vereador Renato Antunes, o senhor é pai, eu sou mãe. E quantas vezes eu tenho que conversar com a minha filha, que já tem quase 20 anos, e perguntar o que está acontecendo. Os pais, às vezes, ignoram os sinais. Ignoram os sinais. Criança, às vezes, se não estiver triste, não está depressiva. Ela pode estar alegre, sorrindo, mas a tristeza pode estar dentro dela. Ela não está se alimentando ou está comendo demais, senhor presidente. Ela está ausente ou está rindo demais, assim, alegre, às vezes só apenas aparentemente, mas dentro dela tem alguma tristeza. Ela pode estar sofrendo um bullying na escola. É muito comum em ambiente escolar. Os senhores sabem disso. Rotulam. Não é? Então, é um apelo que eu estou fazendo, para que a gente olhe para esse projeto não como gerador de custos, e se gerar custos, cadê o nosso orçamento? É para quê? Não é para a gente garantir que tenhamos vidas saudáveis? Ou não? Ou é apenas para a gente fazer propaganda? A gente quer aqui dizer que amanhã a gente não se depara nos jornais dessa cidade com uma tragédia em uma dessas escolas. E eu vou ficar muito triste, porque aí sim a tristeza vai ser grande, porque eu vou poder dizer assim, a gente pensou. Não deixaram a gente fazer, mas a gente pensou. Quando eu estive quase 20 anos dentro de uma escola, eu percebia os olhares, mas não era fácil, eu não tinha tempo para fazer isso o tempo todo. E em sala de aula nem sempre se tem. Então, quando a gente tem um projeto que regulamenta, a gente garante que as famílias saibam que, de repente, elas nem percebem. Olha, a gente precisa que a senhora faça o acompanhamento do seu filho, leve para um atendimento, e a escola junto, em parceria com a família, vai tentar vencer essa problemática. E a gente vai avançar para que essa criança possa aprender, inclusive. Como disse aí bem o vereador, é caro uma criança na rede pública municipal, mas é muito mais caro uma criança que está lá e não aprende também por um motivo psicológico, também porque ela tem um problema que não está sendo resolvido e que pode eclodir com uma situação muito pior, e desencadear, por exemplo, no suicídio, ou que ela se torne um agressor em potencial, como a gente tem visto em outros estados e em nossas escolas acontecem. Volto a dizer, não são amplamente divulgadas, até porque eu não concordo com a divulgação das tragédias nem dos episódios que acontecem, mas é bom que a gente tenha conhecimento que acontecem, porque eu conheço algumas escolas que acontecem e eu fico sabendo e fico assustada. Eles chegam com armas brancas, eles combinam conflitos, daquele tipo, vereadora Gorete, que a senhora ontem citou aqui nesta casa. Acontece também fora da escola, na hora de largar. A gente precisa se debruçar sobre isso. Essa semana, no jornal, eu vi a mãe do primeiro, eu vou encerrar, senhor presidente, a mãe do primeiro episódio grave que aconteceu nos Estados Unidos. Após 20 anos, ela se propôs a falar sobre o que o filho dela fez. E na fala dela, ela dizia, eu ignorei os sinais. E ela fez um livro, e neste livro ela dá palestras, ela se propôs a falar sobre essa temática da questão da depressão, da violência, do olhar para o adolescente, para a criança, e ela começa toda palestra dela pedindo perdão, porque ali pode ter uma família que foi vítima do ato do filho dela. Mas ela disse, eu ignorei os sinais. Senhores pais, não ignorem os sinais de seus filhos. Senhor prefeito e senhores secretários, olhem com carinho para este projeto. Ele tem muita valia para a nossa rede municipal de ensino. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Encerro o grande expediente.
Tenho a alegria em registrar a presença neste plenário do ex-vereador Eurico Freire. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, convocando os senhores vereadores para amanhã, nesse local e no horário regimental. Está encerrada a reunião.